Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa primeira aula é português, tá? Depois nós teremos matemática e por último nós teremos uma atividade de artes, tá? Que a Pro vai deixar aqui para vocês como que a gente vai fazer. Vai ser de um vídeo do YouTube, mas é uma atividade que vocês precisam estar com outra pessoa da família, ou pai, tia, avó, que não seja a mamãe, tá bom? Então, eu já estou avisando para vocês programarem que na última aula de artes vocês vão precisar estar ou sozinhos ou com essas pessoas que não seja a mamãe, tá? Porque é segredo, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer as páginas de português, tá? Nós paramos na página 65, então hoje nós vamos fazer a 66 em diante, tá? Página 66, nós temos um texto aí. Um texto que precisa prestar atenção. Se não prestar atenção, não vai conseguir fazer a lição, tá bom? É um texto que a gente tem que ter bastante, pensar muito nele, tá? Para conseguir entender. Então, eu vou ler com vocês, depois vocês vão ler sozinhos, vão realizar a interpretação de texto e depois a gente vai fazer um pouquinho do conteúdo, bom? Vamos lá. Página 66. O texto se chama A Vida do Ser Humano, Lenda Bororô. Bororô, a gente lê Bororô porque ele não tem acento, tá? Então, eu acredito que seja assim mesmo a pronúncia dessa palavra, tá bom? Lá no glossário, nós temos o significado de Bororô, né? O significado é povo indígena que habita o estado de Mato Grosso. E aí a gente vai ter duas palavrinhas que vão aparecer aí no texto que tem também um significado, tá bom? A palavra codo, taquara, tipo de planta com caule oco como bombu. Então, codo é o tipo de planta. E tori é pedra, tá bom? Então, a gente vai usar esse conhecimento para entender o texto, tá? A vida do ser humano, lenda Bororô. Certo dia, na floresta, o tori e o codo discutiam qual dos dois mais se assemelhava à vida do homem na terra. Disse o tori: a vida do homem deve ser semelhante à minha. Terá uma vida longa como a minha. Ao que retrucou o codo: não, a vida do homem deve ser como a minha. Eu morro, mas logo volto à vida. Tori tornou a dizer, não pode ser assim. Eu não me dobro ao soprar dos ventos ou à força das chuvas, e o calor não me prejudica. A minha vida é longa, não tem fim, nem dor, nem preocupação. Então, quem é que estava conversando aí nesse texto, né? Vamos pensar. Vamos continuar na página 67. Codo, então, falou: a vida do homem não é como a sua, é como a minha, que há de ser a vida do homem. Infelizmente morrerei, mas vou ressurgir nos meus filhos. Observe, Tori, ao meu redor. Veja como meus filhos e o homem têm a pele macia. Tori não soube responder e, zangado, foi embora. Assim, para os Bororô, a vida do homem é semelhante à do codo, né? Pensa bem nisso daí. O que está falando? Está falando que a vida do homem é semelhante à vida do codo. O que é o codo? O que é o tori? Tá? Então, vocês vão ter que relembrar o significado dessas palavras para saber do que se trata a história, tá bom? Agora, vamos para a interpretação de texto. Número 1. Quem são os personagens que conversam na história? 2. Qual é o assunto da conversa dos personagens? Sobre o que eles estão falando, né? Copie o trecho que isso aparece de forma clara. Então, vocês vão copiar qual é a frase do texto que aparece dizendo sobre qual assunto eles estão falando, tá bom? 3. Como é estruturada essa conversa? Em perguntas e respostas ou em observações e comparações?
4. Quais características o primeiro personagem que aparece diz ter? Então, quais são as características do primeiro personagem que aparece? Tá? Vamos escrever aí. 5. Quais características o segundo personagem que aparece diz ter? Então, as características são diferentes, né? Lembra? 6. Qual personagem fica zangado e por quê? 7. Segundo o texto, com qual vida os indígenas pororôs é mais parecida? Então, no final do texto, fala com qual das duas vidas ele é mais parecida, tá? 8. Você concorda com a conclusão do texto? Por quê? Então, por que você acha que é ou não parecida? Por quê? Tá? 9. Nós todos temos algo em comum com os diversos elementos da natureza. A. Escolha 3 elementos com os quais você acredita ter algo em comum. Pode ser animal, vegetal ou mineral, como o Tori. Então, vocês vão escolher 3 elementos da natureza que mostrem que você tem alguma coisa a ver, alguma coisa em comum com aquele elemento da natureza, tá bom? Pode ser um animal, pode ser um tipo de vegetal, pode ser um mineral. B. Descreva brevemente esses elementos e cite o que você tem em comum com eles. Então, na A, você só vai colocar o nome dos 3 elementos. E na B, você vai escrever o que é que você tem de comum com esses elementos, tá bom? Aí a gente finaliza a nossa interpretação do texto. Finalizando a interpretação do texto, né? Terminou essa lição. Vamos para a segunda parte do nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje vai tratar um pouquinho sobre a pontuação, tá? Nós temos aí de início, para vocês aprenderem, 3 tipos de pontuação, que vai no final de cada frase, que é o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. A gente já aprendeu um pouquinho de pontuação na sala e a gente também já aprendeu um pouquinho de pontuação no ano passado, no 3º ano. Então, agora a gente vai fazer uma revisão da pontuação, tá? Vocês vão acompanhar comigo com bastante atenção, olhando na sua apostila, para que a gente consiga depois realizar as atividades, tá bom? Então, olha lá. Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Esses 3 pontos a gente usa no final de cada frase, tá bom? Toda frase, quando ela termina, ela precisa terminar com uma pontuação. E o tipo de pontuação vai depender do que eu quis dizer naquela frase, tá bom? Então, vamos entender. Olha aí, leia a frase a seguir. O gato entra na caixa. Tá vendo o gatinho na caixa aí? Repare no ponto que está no fim da frase. Ele é o ponto final. O ponto final é um pontinho sozinho, não é? É só um pontinho, nada além disso. Então, é o ponto final. É só isso, é um ponto mesmo, né? O ponto final. Ele indica o fim de uma frase declarativa. Então, quando eu quero dizer uma coisa que eu estou declarando, por exemplo, alguma coisa que eu tenho certeza, alguma coisa que eu estou dizendo que está acontecendo, é uma frase que termina com ponto final. O que está dizendo aqui? O gato entra na caixa. Ponto. Acabou. Né? Nas frases declarativas, podemos afirmar ou negar algo. Se eu falasse assim, o gato não entra na caixa. Também ponto final. A forma de leitura dessa frase é exatamente essa que eu li para vocês. O gato entra na caixa. Agora, se eu tivesse te perguntando, o gato entra na caixa? Olha como muda a entonação da minha leitura. Muda muito, né? Minha leitura já não é mais a mesma. Então, o gato entra na caixa? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou afirmando que eu sei que o gato entra na caixa? Não. Eu estou perguntando se o gato entra ou não na caixa. Então, quando eu estou perguntando, o gato entra na caixa, eu utilizo o ponto de interrogação. Então, a interrogação a gente usa quando a gente
quer saber se ele entra na caixa ou se ele não entra, ou qualquer outro tipo de pergunta, tá bom? Então, interrogação. Deixa eu dar uma reforçada aqui que tá meio clarinho para vocês. Tá ruim de enxergar. O que Laura está preparando? Então, aí a gente tem uma pergunta também, o ponto de interrogação. Este sinal de interrogação que vemos no final da frase é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta direta, né? Você almoçou hoje? Você fez as suas responsabilidades hoje? São perguntas, então terminam com ponto de interrogação. Que delícia! Essa terminou com ponto de exclamação. Como é que é o ponto de exclamação? Ele é retinho, com pontinho embaixo, né? Ele é retinho com pontinho embaixo. Ah, canetinha ruim. Então, esse é o ponto de exclamação, né? Esse ponto, a gente indica alegria, tristeza, surpresa e espanto. Então, toda vez que a gente fala com alegria, com surpresa, com espanto, né? Ou com tristeza, a gente usa o ponto de exclamação, tá? Nossa, que lindo dia! Ponto de exclamação. Alegria. Eu estou tão feliz hoje! Ponto de exclamação. Então, a gente usa com frases que a gente está expressando um sentimento. Então, a gente coloca o ponto de exclamação no final, tá? Este sinal é o ponto de exclamação. Não esqueça, a pontuação do texto indica uma leitura com pausas e entonações diferentes. Então, quando a gente está lendo um texto, a gente não pode ler de uma forma reta e toda do mesmo jeito. A gente tem que ter um jeitinho certinho de falar quando a gente lê. Então, quando a gente lê alguma coisa com ponto final, toda a pontuação a gente tem que parar para respirar, não tem? Por exemplo, quando eu leio aqui no texto, ó. Deixa eu voltar aqui no texto. Um trecho no texto que fala assim, ó. Não, a vida do homem deve ser como a minha. Pausei porque tem um ponto. Eu morro, mas volto logo à vida. Então, eu pausei no meio porque tem um ponto. Toda vez que tem um ponto, a gente tem que parar para dar uma respirada. Seja ponto final, seja interrogação ou exclamação. A gente sempre tem que parar para dar uma respirada. Tá bom? Vamos continuar. Página 70. As atividades agora. Então, as nossas atividades vão até a página 72, tá bom? Vamos fazer todas as atividades que estão bem facinhas, tranquilas. Se a gente entendeu a pontuação, a gente vai conseguir fazer as atividades, tá? 1. Complete a fala dos balões abaixo com ponto final, exclamação ou interrogação. Então, vocês vão ler cada balãozinho e vão ver qual é o tipo de pontuação que vai no final, tá bom? De acordo com aquilo que a Pro explicou. 2. Transforme essas frases em frases exclamativas usando a palavra como e o ponto de exclamação como modelo. Olha, então a gente vai colocar a palavra como em todas as frases e transformando ela numa frase de surpresa, né? Então a gente vai colocar no final ponto de exclamação. A noite está fria. Essa é uma frase com ponto final. Se a gente colocar o como, nós estamos com um ar de surpresa. Então a gente pode falar assim: como a noite está fria. Então, no final temos exclamação, porque nós não estamos perguntando, nós estamos dizendo: nossa, tá muito fria a noite. Então, a gente usa o como nesse caso. Então, vocês vão fazer isso com todas as frases, tá? Do A, B, C, D e E. Vão colocar o como no começo da frase para conseguir entender a entonação da leitura. E no final, ponto de exclamação. Número 3, escreva uma frase interrogativa para cada conjunto de palavras. Então, por exemplo, na letra A, temos a palavra doce, suco e laranja. As frases que eu vou escrever aqui têm que ser todas interrogativas, com o ponto de interrogação, tá bom?
Então, a gente vai transformar essas frases, essas palavras, em uma frase contendo as 3 palavras e que tem que ser uma pergunta direta, tá? Então, doce, suco, laranja. Como eu posso transformar essas 3 palavras em uma frase que tenha as 3 e tenha ponto de interrogação no final? O suco de laranja está doce? Então, eu vou adicionar outras palavras para construir a minha frase e no final eu vou colocar interrogação porque é uma pergunta. Então, eu quero que vocês transformem todas elas em perguntas, tá bom? Do A até o E. Número 4. Transforme essas frases declarativas em frases interrogativas, usando ponto de interrogação. Então, vocês vão trocar o ponto final pelo ponto de interrogação, tá? Para virar uma pergunta. Luiz andou a cavalo. Como eu vou trocar? Eu vou trocar o ponto final pelo ponto de interrogação, eu vou mudar também o jeito de ler. Então, ele vai virar assim, ó. Luiz andou a cavalo? Tá? Então, a gente muda também a entonação. Vamos fazer isso do A até o E. E vamos para a nossa última página, 72. Número 5 e 6, tá? Observe as imagens e faça uma pergunta para cada resposta a seguir. Então, a letra A resposta da pergunta que você vai fazer é cineasta. Cineasta é a pessoa que faz cinema, tá bom? Então, você vai perguntar embaixo, inventar uma pergunta que a resposta possa ser cineasta, tá bom? B, vai inventar uma pergunta que a resposta tem que ser de madeira. E C, vai inventar uma pergunta que a resposta tem que ser 8. A C tá mais fácil, né? 6. Imagine-se entrevistando um dos personagens do texto 1. Nós temos o Kodo e Tori, né? Lembre-se, uma entrevista é feita de perguntas e respostas e muitas vezes revela emoções do entrevistado. Escreva aqui como ela seria. Então, aqui você vai escrever uma entrevista com um dos personagens. Só que para a gente não ter que fazer uma coisa enorme, que aí não tem também tanto espaço, vocês vão usar essas linhas para escrever uma pergunta que vocês fariam para esse personagem e vão escrever também qual é a resposta que esse personagem daria para você. Tá bom? Hoje finalizou o nosso conteúdo de português, tá? Agora a gente só volta com matemática, arte e depois só na segunda-feira. Esse final de semana a Pro não vai deixar nenhuma lição para vocês fazerem em casa. Vocês vão descansar bastante, né? Renovar as energias da semana corrida. Deixar o papai e a mamãe descansar também, né? Porque eles trabalharam ou te ajudaram a semana inteira. E a gente já se vê daqui a pouquinho na aula de matemática. Um beijo!